Queridos e amados eleitos do Senhor, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, que elas vos sejam acrescentadas todos os momentos da vida de vocês. Meus queridos, estou passando aqui para mais um Spotify, para compartilhar algo de Deus bíblico para a nossa vida. Bom, hoje eu estou vindo aqui compartilhar com você, e eu creio que para a sua edificação, um estudo com um tema forte, tá? Antes de eu falar o tema, apesar que você vai ver aí no episódio, não é verdade? Mas eu queria somente explicar, porque eu vou postar isso aqui no Spotify, é público, né? Não é só para os membros da Viva Church. Então eu quero aqui falar sobre os padrões da rebelião e as estratégias de todo divisor. Apesar de eu falar, né, padrões de rebelião e estratégia de divisor, eu não quero aqui com esse Spotify te causar qualquer tipo de dúvida ou constrangimento que eu esteja falando isso, né, generalizando ou supondo situações, porque pessoas de outros lugares, volto a repetir, sem ser da Viva Church, isso vai ser postado no Spotify, é público, né? E às vezes alguém pode enviar para alguém, falar, olha aqui, ó, isso aqui é você, ou fulano aqui da igreja, olha lá, é divisor, é rebelião. Então não é nesse sentido, não é com essa intenção que eu estou prestes aqui a passar um estudo para você, ok? Então estou só fazendo essa pequena introdução para que não haja distorção daquilo que está sendo falado, daquilo que vai ser falado. Mas o objetivo dessa aula é alertar ovelhas do Senhor, alertar eleitos do Senhor, pessoas boas, homens e mulheres de Deus com chamado, com promessa, com propósito, que às vezes se deixam levar e são enganados por pessoas que não têm, né, um chamado de Deus, não têm um temor com o Senhor. Então o objetivo desse estudo que nós vamos aqui começar é identificar padrões nessas rebeliões. Eu vou caminhar com você aqui alguns textos bíblicos, tá? Isso aqui não é uma aula que eu estou dando a minha opinião ou fazendo suposições, alegorias. Eu vou fazer o máximo possível, como nos outros Spotifys, como você já me conhece, de caminhar nas linhas da Bíblia, nas palavras da Bíblia, e não sair nem para a esquerda nem para a direita, nem tirar nem acrescentar. Eu quero com você aqui detectar padrões em rebeliões bíblicas, em traições, sabe, destacar estratégias que aparecem como padrão. Há pouco tempo atrás eu fiz um estudo que eu compartilhei com os pastores numa reunião pastoral. E depois de uns dias que eu fiz esse estudo, eu estava analisando, eu falei, gente, mas parece que tem alguns padrões que se repetem. Parece que tem alguns costumes que se repetem. Daí nasceu então esse estudo aqui para destacar essas estratégias de manipulação, e divisão, né, que ecoa até o dia de hoje. Então a relevância desse estudo que nós estamos prestes a começar é justamente você saber detectar. Isso é muito importante. A importância, a relevância é você saber detectar pessoas que são rebeldes, divisores, facciosos, insubmissos, que agem, né, inteiramente com malícia, com maldade, que seguem táticas aí no meio da igreja sutis, muitas vezes, meus amados, disfarçadas de humildade, piedade, ali aquela coisa. Então, e essa aula de hoje
Preste muita atenção nela. Esse estudo, né, que nós vamos compartilhar, preste muita atenção. Pegue papel, pegue caneta, pegue bloco de nota do celular. Faça muita atenção nos detalhes que eu vou aqui frisar com você na Bíblia, porque você vai sair dessa aula sabendo analisar e detectar rebeldes, divisores, fermentadores. Muita atenção nisso, muita atenção nisso. Eu sei que eu estou parecendo até um pouco sensacionalista, mas eu quero frisar para você não deixar passar batido os versículos e as passagens bíblicas que nós vamos analisar e detectar padrões aqui. Porque se Deus quiser, se você um dia encontrar, que Deus te livre, mas se um dia você encontrar pessoas que estão aí para dividir, causar divisão, para causar rebelião, motim e toda maledicência dentro do corpo de Cristo, se um dia você encontrar, você vai perceber. E se por acaso você já estiver perto de alguém, eu quero orar, a minha oração é que a partir desse Spotify, as escamas dos seus olhos caiam e você possa analisar e ver se essa pessoa que está perto de você é uma pessoa de Deus ou se é uma pessoa que está ali fermentando e causando divisão. Cada ponto aqui que eu vou falar, eu vou citar padrões aqui desses personagens, dessas histórias. Bom, vamos então às histórias, né? Eu quero citar a primeira passagem bíblica que eu quero começar a analisar com você aqui. Eu quero dar até um tema, né? Que foi uma semente de desconfiança. Essa primeira passagem bíblica, eu quero dar um temazinho aqui, de semente de desconfiança que foi plantada. Pastor, aonde que está essa rebelião na Bíblia? Essa rebelião, ela está em Números, capítulo 13 e capítulo 14, tá? Se você quiser anotar aí a referência, daqui a pouco eu vou citar alguns textos mais específicos, ok? Mas é Números 13 e Números 14 que são os espias, né? Todo mundo sabe que após a saída do Egito, Deus ordena que 12 espias explorem Canaã. Isso é Números 13, versículo 1 e versículo 2. Eles voltam, né? Os 12 voltam, Josué e Caleb com um relatório de fé, de coragem, de ousadia, mas 10 voltam com um relatório pessimista, né? Aquele relatório negativo, e começa a espalhar medo e dúvida no meio do povo. Isso aí é Números 13, do 26 até o 33, correto? Então, olha para você ver como é que começa esse ato da rebelião, esse ato, como é que acontece? Vamos começar a entrar agora no assunto? Vamos ver como é que acontece essa divisão, essa semeadura do mal, como é que ela é sutil? Toda rebelião, toda divisão, toda maledicência, ela começa não com uma negação da verdade, ela começa com uma distorção da verdade. Porque os 10 que chegam para dar o relatório, eles começam a praticamente transformar a promessa de Deus numa ameaça. Praticamente, pode prestar atenção, praticamente eles transformam a promessa de Deus em ameaça. Os 10 espias, eles não estão chegando assim, mentindo, falando uma mentira, mas eles estão aumentando a dificuldade. Eles começam a amplificar, sabe, os desafios gigantes. Aí vira outro e fala assim, não, cidades fortificadas. E você sabe o que eles não citaram? A capacidade de Deus de cumprir a promessa, o poder de Deus de cumprir a promessa, o poder de Deus de derrotar gigante, destruir cidade, isso aí ninguém cita. Mas eles falam dos gigantes, das cidades. Olha, o foco deles no que eles não são, no que eles não têm. Eles falam em Números 13, 31, não somos capazes, ignorando
o que Deus já fez no passado. Olha, o primeiro ponto aqui que você vê, que você começa a olhar aqui para você detectar alguém que é divisor, que está ali para semear o mal, você pode notar o seguinte: ele vai sempre frisar no que não tem, no que não é, no que ainda não conseguiu. Pode notar o que eu estou te falando. Se você já conheceu, ou se um dia você vê, ou se talvez já você conhece, já está perto de você, você pode notar que o rebelde, o insubmisso, o divisor, o que planta contenda e divisão, ele sempre vai fazer igual esses espias aqui. Ele vai bater na tecla do que não tem, do que não é e do que não está legal. É a estratégia deles. Eles falaram dos gigantes, falaram das cidades fortaleza, mas em nenhum momento eles falaram da libertação do Egito. Em nenhum momento eles falaram da abertura do Mar Vermelho. Em nenhum momento eles falaram do maná que caiu do céu. Eles não falam o que Deus já fez. Eles só estão frisando e olhando para aquilo que ainda não aconteceu. Pastor, mas parece que está meio distante, né, de mim. Eu vou te colocar então dentro de um contexto. Esses espias dentro da igreja são pessoas que estão sempre frisando e olhando e falando com você o que a igreja ainda não tem, o que a igreja ainda não é. Sempre batendo nos pontos que ainda precisa melhorar. Mas em nenhum momento você vai ver essas pessoas falando com você assim: olha, quantas pessoas entraram aqui e já foram restauradas? Quantas pessoas entraram aqui e mudaram de vida? Jesus mudou. Quantas pessoas estavam frias, afastadas, caídas, desiludidas, feridas na fé, mas Deus restaurou nesse lugar? Não, ele não fala do mar que foi aberto. Ele não fala do maná que choveu na mesa. Ele não fala isso. O primeiro padrão desse divisor, desse rebelde, é bater no ponto que ainda está débil, no que falta, na dificuldade. Olha para você ver, os espias, eles vão falar assim: ó, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Isso é Números 13, 31. Olha para você ver, eles não viram abertamente e falam assim: ah, vamos criar aqui uma revolta, né? Vamos criar aqui uma divisão, uma rebelião, um motim, vamos, né? Não, o discurso deles, preste muita atenção, o discurso dos espias, aqui eu já estou indo para o segundo ponto, hein? O discurso dos espias é de realismo, realidade. Eles estão falando uma verdade, é verdade? Não, nós não podemos ir lá, eles são mais fortes do que nós, é uma verdade. Olha, o discurso é de realismo, não é de rebelião, não é de revolta. O discurso é de prudência. É prudência, não, gente, nós temos que pensar, calma aí, ué. Não é assim, é vigilância. Olha o discurso. Discurso não é revolta, não é divisão, não é rebelião. Só que esse discurso deles serve para quê? Desanimar o povo e leva a uma rebelião coletiva. Você vai achar isso aí em Números 14, do versículo 1 até o versículo 4. É como se fosse hoje, vou contemporaneizar, é como se fosse hoje uma pessoa que se levanta e fala assim: olha, gente, não estou falando que a gente deve abandonar o projeto, o plano, não estou falando que a gente não deve fazer isso ou aquilo, mas, aí tem sempre o mas veja como é que é difícil, olha, eu acho que é melhor a gente ficar por aqui, olha como é que está a situação, tem muita coisa acontecendo. Então ele desvia, essa pessoa, ela desvia o foco do que Deus já fez, ignora o que Deus já fez, e o discurso dela não é declarado, porque se uma pessoa chegar para você, meu amado, se uma pessoa chegar para você, meu irmão e minha irmã, e falar assim: olha, eu quero trazer aqui uma raposa para minar a vinha do Senhor. Se uma pessoa chegar para você e falar assim: olha, estou vindo aqui para te falar para a gente ir contra a liderança, eu estou vindo aqui para falar aqui para a gente abandonar
o que a gente está fazendo. Não, vamos criar um grupo aqui e vamos contra. Tal. Se essa pessoa chegar e falar isso com você, o que você vai fazer? Você fala, não, tá amarrado. Você já clama um sangue de Jesus, dá 2 sapateadas na cara do cão e aquele negócio. Então o discurso do rebelde não é a rebelião. O discurso do rebelde é bem vestido. Isso aqui é padrão, viu? Isso aqui é padrão. Nós vamos caminhar aqui em outros textos bíblicos, você vai ver. Isso aqui é padrão. Isso aqui é todo o texto que nós vamos caminhar aqui agora. De manipulação e de rebelião, isso é padrão. O discurso, primeiro padrão que eu estou te falando, o primeiro padrão, eu vou recapitular. Primeiro padrão é ignorar o que Deus já fez e focar as pessoas só no que falta, só no problema, só na situação que está adiante. Então ele ignora o que já aconteceu, ele ignora os milagres, testemunhos, provisões, não, ele ignora isso e foca no problema, para poder manipular a massa, para causar divisão. Você está entendendo? Esse é o primeiro padrão. Segundo padrão, os espias, eles vão trazer um discurso, não é de revolta, não é de rebelião, é um discurso de prudência, é um discurso de realidade, de pé no chão. Olha para você ver, isso aqui é padrão. Aí, por quê? O rebelde ou o divisor, aquele que planta contenda e divisão, ele não vai chegar nunca falando de revolta, porque ele vai ser barrado na hora. Ninguém vai dar ouvido para ele. Então ele chega com um discurso maravilhoso. Realidade e prudência. Vamos continuar. Então, olha para você ver. Esses 10 espias, eles espalham um relatório. Isso aqui é importantíssimo, hein? Se você estiver anotando aí, anote por gentileza. Números, capítulo 13, versículo 26. Esses 10 espias, eles chegam, eles espalham o relatório entre os filhos de Israel. Se você ler o versículo todo lá, você vai ver que eles chegam, né, diante de Moisés, diante de Arão e diante da congregação, ou seja, diante de todo o povo. Muita atenção nisso daqui, que tem um detalhezinho aqui que não pode passar batido. Eles têm a opção de ir para dentro da tenda, conversar com Moisés e Arão apenas. Eles têm a opção de dar o relatório somente para a liderança. Mas o que eles fizeram? Eles falaram entre os filhos de Israel. Os 10 já vieram contaminados. Os 10 já vieram com o coração querendo colocar esse medo, essa divisão, esse problema, criar esse motim, certo? Eles poderiam ter entrado lá e falado só com Moisés, nós podemos falar com o senhor a sós? Poderia, não poderia? Lógico que poderia, irmão. Lógico que poderia. Eles não poderiam ir lá, Moisés, um particular com o senhor e com o Arão, por gentileza, e sozinhos, só os 2, mais os 10, né? E falar o relatório do jeito que eles queriam? Poderia, mas eles fizeram questão de falar diante dos filhos de Israel. Por quê? É assim que o divisor trabalha. Ele pode falar uma coisa direto com a liderança e só com a liderança, mas não. Ele fala diante dos filhos de Israel. Por quê? É uma semente de dúvida. É uma semente, é um veneno que é jogado ali. Depois você vai ver a consequência disso, que é quando o povo se revolta, aí o povo quer voltar para o Egito, tá? Se você quiser o versículo, é Números 14, 4. Aí o povo quer voltar para o Egito, aí o povo começa a questionar a autoridade de Moisés, a autoridade de Arão, gera uma revolta no meio do povo. Aí detalhe, olha para você ver que detalhe interessante. No Números 13, 26 que eu te falei, eles chegam diante de todos os filhos de Israel e joga esse veneno. Mas quando você vê a revolta lá do capítulo 14, lê na tua Bíblia e procura se os 10 espias aparecem. Esse é outro padrão. Nossa, grave isso. É outro padrão de gente que trabalha com divisão,
de gente que trabalha com rebelião. Ele semeia o veneno, mas na hora que a bomba estoura, ele não aparece. Ele vai envenenando os corações. Ele vai envenenando os corações. Mas na hora que a coisa acontece, ele sai fora. Talvez você que está ouvindo esse Spotify, você já viveu ou você já viu situações assim. São pessoas que são mestres em manipulação. Ele vai ali no privado, ele vai colocando na tua cabeça, ó, perto deles nós somos como gafanhoto, não tem como, eles são gigantes, as cidades são fortalezas, quem somos nós? Nós não somos nada, a gente não consegue nada, e ele vai envenenando. Mas quando vai para o capítulo 14, que o povo se revolta, eles somem todo mundo. Aí depois ainda usa o argumento assim, né? Porque, nossa, o povo... É porque o povo quis, né? Eu não queria. Eu queria ir lá entrar na terra. Essa é a verdadeira face do divisor e do rebelde. Essa desconfiança plantada ali e colar vai gerando uma divisão no meio do povo. Olha para você ver. O divisor, essa pessoa, ela usa uma arma chamada medo, mas ele disfarça a arma chamada medo como um conselho sábio, como um conselho prudente. Ele vem... Você já viu aquela expressão o lobo vestido em pele de ovelha, né? Em cordeiro, o lobo em pele de cordeiro e tudo mais e tal. Você já viu essa expressão? É aquela pessoa que vem com uma aparência de muito sábio, né? Muito controlado, muito ali etiquetado, muito bonito, muito... Nossa, que pessoa sábia. A arma do medo, ele usa essa arma do medo travestida de conselho sábio. E o povo começa a focar no que falta, no problema, e sorrateiramente esse divisor vai colocando situações para fazer o povo acreditar. Isso aqui não tem solução, não tem mais jeito. Você já viu pessoas assim? Pessoas que estão sempre contra ideias, estão sempre contra as promessas, desencorajando qualquer ideia, iniciativa. E as preocupações são legítimas, lógico. O conselho, nossa, que conselho bom. Olha como é que ele está preocupado. Só que ele começa a ignorar que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, esses são alguns padrões aqui que nós achamos aqui nessa rebelião do povo. Agora eu vou passar para a segunda divisão, revolta ou rebelião, para nós analisarmos aqui os padrões. Se você prestar atenção, você vai ver que tem alguns padrões que nós falamos aqui no primeiro, nessa história de Números 13 e 14, que você vai ver que vai ser muito parecido. E sucessivamente nos outros também. Então, ó, dobre a sua atenção. Esse segundo caso que eu quero citar, também de Números, só que agora é Números 16. Eu quero dar um tema bonitinho, que é a ambição disfarçada. Essa segunda rebelião ou divisão, do jeito que você quiser chamar, né? Divisão, rebelião, desunião, enfim, motim, enfim. Que é quando uma pessoa ou 2, 3 começam a minar, sabe? Então, preste bem atenção. Esse segundo aqui é a ambição disfarçada, que eu dei esse tema. Qual que é o contexto aqui de Números 16? Vou te falar. É aquela história que todo mundo conhece, que é de Coré, Datã e Abirão. Mais 250 líderes, que eles vão desafiar Moisés e Arão, questionando a autoridade de Moisés e de Arão, certo? E olha para você ver o argumento que Corá vai usar para Moisés e Arão. O termo que ele usa é
toda a congregação é santa. Por que você está se exaltando contra nós? Então, olha para você ver, eu citei esse padrão ali em cima, certo? Eu vou repetir ele aqui para você ver como é que se repete. Essa rebelião, essa divisão, esse argumento do divisor, ele não chega e fala assim, Coré, ele não chega diante de Moisés e fala assim, olha, eu quero o lugar de Arão. Não. Ó, eu vou falar de novo, que às vezes você pode passar batido. Coré, ele não chega diante de Moisés e fala o que está dentro do coração dele. Eu quero tomar o lugar de Arão, eu quero estar no lugar de Arão, eu quero aquela posição, eu quero aquele lugar, eu quero aquele cargo sacerdotal, eu quero estar naquela posição, essa é a minha ambição, esse é o meu desejo. Não, ele não fala isso. Porque quem é divisor e quem é rebelde, quem é insubmisso, ele não vai chegar e revelar o que está no coração dele. Sabe o que ele chega e fala? Ele fala que toda a congregação é santa. Olha que homem. Esse povo está olhando para Coré e está falando, rapaz, esse cara pensa em igualdade. Olha, justiça, né? Ele está usando um discurso, uma retórica democrática, né? Todos somos santos. Olha que coisa igualitária, né? Toda igualdade para todos, né? Porque ele usa esse discurso da democracia, né? Porque Coré olha que coração bom, pensando no todo, pensando nas pessoas, querendo que, né, toda a congregação é santa. Ele usa essa maquiagem, senhoras e senhores, ele usa essa máscara para esconder a ambição pelo poder sacerdotal. Quer um versículo? Vou te dar um versículo, Números capítulo 16, versículo 10. E olha para você ver que coisa interessante. No versículo, em Números 16, do versículo 12 até o versículo 14, outro padrão se repete. Moisés manda chamar Datã e Abirão para conversar. Datã e Abirão não vão conversar com Moisés. Agora olha para você ver, redobre a sua atenção. Olha como é que o padrão se repete. Põe a tua mente aí para funcionar. Que tu vai ver que todo divisor e todo rebelde, todo insubmisso é a mesma história se repetindo toda vez. Olha para você ver. Moisés chama, eles não querem ir para conversar. Se você abrir Números 16, versículo 1, você vai ver que está lá o nome de Coré, Abirão e Datã. Mas na hora para falar com a liderança que é Moisés, Abirão e Datã não vão. Lembra que eu falei que os 10 espias chegam e na hora de soltar o veneno, ele fala diante do povo. Poderia ter falado só com a liderança, mas fala diante do povo inteiro para envenenar o povo todo. Mas na hora da revolta, do motim, do problema que a bomba estourou, eles não aparecem. Eles não vão. O povo, a bomba estoura sozinha. Agora, olha o padrão se repetindo, Número 16, 1. Tá lá, Coré, Abirão e Datã. Mas na hora que a bomba está estourando, Moisés chama para conversa. Não, vem cá, vamos conversar. Eles não vão. Ó, você está entendendo como é que repete o padrão? É a pessoa que inflama, fermenta, envenena no privado. Mas na hora que a coisa começa a acontecer, ele pula fora. Ele envenena a pessoa e usa as pessoas igual marionete. Ele manipula as pessoas, esse divisor, esse insubmisso, ele manipula a pessoa no privado e usa ela igual marionete. Aí fala assim, agora vai lá e fala, agora vai lá e faz. Olha para você ver como é que é pesado. É desse jeito. O padrão se repete. Agora você pode ver mais um detalhe. Você pode ver mais um detalhe. Vou dar mais um padrão aqui para você. Mais um padrão aqui para você.
Você pode notar que o rebelde ou o divisor, ele não quer conversar com a liderança. Ele não quer. Guarde esse padrão, porque já já eu vou passar para outro texto e você vai ver que esse padrão que eu estou falando aqui agora, de não querer conversar com a liderança, vai se repetir. Guarde isso, vai se repetir. Abirão e Datã não quis conversar com Moisés. Quando a pessoa está envenenada, com o coração pendido para divisão, para desunião e tudo mais, pode notar que ele começa a não querer conversar com a liderança. Por quê? Porque a liderança vai extrair o veneno. A liderança vai minguar aquele sentimento, aquele desejo, aquele mal, vai tirar, vai extrair, vai reencaminhar a pessoa para a palavra de Deus, para a união, para a comunhão entre os irmãos. Então, padrão, isso aqui é padrão que se repete. A pessoa, ela envenena a galera no privado e na hora que a bomba estoura, ele sai, ele foge, ele some, ele não põe as caras. Ele não põe as caras. Abirão e Datã não se apresentou para conversar com Moisés. Simplesmente saiu fora, simplesmente desapareceu. Então, olha para você ver como funciona essa situação. E é engraçado que eu quero caminhar aqui mais um pensamento com você sobre Coré. Coré, eu disse aqui agorinha, né, que ele não chega e fala assim, olha, eu quero o lugar de Arão. Ele não chega e abre o coração e rasga. Né, eu quero o lugar desse cara, eu que quero ser o cara. Não. Ele acusa Moisés de ser arrogante. Por quê? Porque vos exaltastes sobre a congregação do Senhor. Né? Isso é Números 16:3. E, vou de novo, ele não chega e não fala que quer o lugar de Arão. Ele vai acusar Moisés de arrogância, de soberba. Olha, é o discurso humilde. É um discurso humilde, né? É um discurso em defesa do povo. É a fachada, é a fachada para a sua agenda. É a fachada para o seu real propósito, para aquilo que de fato ele quer fazer. Você acha que Coré está preocupado com o povo? Você acha que Coré está preocupado com quem está ou quem não está? É só fachada, irmãos. Irmãos, acordem. Desperta tu que dorme. É a fachada. A pessoa usa esse discurso. É a congregação, é pelo povo. Entende? É aquela pessoa. Quem que é Coré nos dias de hoje? Quem que é Coré nos dias de hoje? Olha, eu vou falar de novo. Eu estou contemporaneizando, mas pessoas de outros ministérios ou da própria Viva Church. Não generaliza o que eu estou falando e nem joga isso aqui para acusar ninguém. Mas o Coré nos dias de hoje é a pessoa que está fazendo uma atitude errada, erradíssima, mas o discurso é muito bom. O discurso é muito bom. Aí o discurso seria mais ou menos assim, aquela pessoa que fala assim, não, eu não quero poder, não. Eu não quero poder. Eu só quero que todo mundo tenha uma voz, que todo mundo possa falar, opinar. Eu não quero poder, não. Ele está tramando a divisão. Ele trama a divisão no privado. Ele trama a divisão no bastidor. Coré, Abirão e Datã, envenena 250. Porque você pode perceber no texto que ele reúne os 250 príncipes influentes, né, ou líderes influentes, isso é Número 16:2. Ou seja, se ele já chega com essa galera até Moisés, aonde que eles organizaram isso? Em privado. Eles organizaram isso em secreto. Antes de Coré, Abirão e Datã ir até Moisés, eles foram andando entre o povo. Juntou 10, juntou 50, envenenou 80, foi envenenando 100,
foi argumentando, agora já deu 150, foi até que deu 250. Quando deu 250, que aí agora está com um grupo grande, eles falam assim, pronto, agora que nós temos um grupo grande, agora que todo divisor junta grupo, todo divisor, eu vou falar de novo, hein? Todo divisor junta grupo. Ele não vai sozinho, Coré não vai sozinho falar com Moisés. Ele junta Coré, Abirão e Datã, mais 250. Ele não vai sozinho. Aí olha para você ver, quando está essa turma em privado, que ele vai minando com esse falso discurso de humildade, né? Todos nós, meu Deus, todos nós precisamos de unidade, a nossa voz tem que ser ouvida. Eu não quero poder, eu quero que vocês tenham voz. Não é sobre mim, não é sobre mim. Não é que eu quero o lugar de Arão, não, jamais. Eu não quero o lugar de Arão. Eu não quero ser sacerdote, não quero o cargo sacerdotal, não quero. Eu só quero que todo mundo tenha voz. Olha como é que o discurso é válido, né? O discurso é válido, é doce. Mas realmente, que homem? Coré está pensando no todo. Ele envenena 250 no privado, nas caladas. Ele foi envenenando. Então, olha para você ver o padrão que vai se formando, o padrão que vai se fazendo. Eu quero que você pense aí, se você já viu alguma situação assim. É a ambição pessoal desses Corés, desses Abirãos, né, desses Datãs. É a ambição pessoal que muitas vezes se esconde atrás de uma bandeira de justiça, igualdade. Isso não é justo, isso não é certo. Eu sou muito justo, eu sou muito certo, né? Tem que ter igualdade entre nós. Como assim não tem igualdade? Olha aí, a ambição de Coré, aleluia, a ambição de Coré é tampada por uma bandeira de justiça, igualdade. Eu sou muito justo. O divisor, ele vai recrutando aliados em segredo. Ele vai recrutando aliados em segredo. Depois ele deixa esses aliados enfrentar consequências sem ele. Pessoas como Datã, Abirão, critica Moisés publicamente. Porque se você vê lá Números 16, 13, 14, Datã e Abirão critica Moisés publicamente. Você falou que ia levar nós para uma terra que manda leite e mel. Você tirou nós do Egito e você não cumpriu nada, e não sei o quê. Pessoas como Datã e Abirão criticam a liderança publicamente, mas constroem uma rebelião em conversa privada, uma divisão em conversa privada. Incita as pessoas a agir, enquanto elas mesmas, os Abirãos e Datãs, se mantêm neutros, se recusa a dialogar. Não vou conversar, não vou atender, não vou falar, não vou participar, não vou. Abirãos e Datãs, que Deus nos guarde, que Deus nos livre desse tipo de pessoas. Olha para você ver, então, esses padrões que nós vimos agora no primeiro ponto, alguns, né, quase todos, se repetem na segunda história, e olha que está bem pertinho, né, uma da outra. Você vê que se repete algumas. E agora eu quero ir para a terceira aqui, história com você. Vamos para a terceira história? Vamos lá. Terceira história, eu quero compartilhar com você em 2 Samuel, capítulo 14 e 15. Vamos analisar aqui essa história? 2 Samuel, capítulo 14 e 15. Né? Essa daqui eu quero dar um temazinho
Essa aqui eu quero dar um temazinho, que é a sedução carismática. Vou falar de novo. A sedução carismática. Então, essa história é sobre Absalão, filho de Davi. Filho de Davi, ok? Vamos dar um contexto aqui. Absalão, ele estava exilado em Gesur, né? Isso é 2 Samuel 14, 23, onde ele ficou lá 3 anos, depois que ele matou Amon, seu irmão, né? Que ele quis vingar o estupro que Amon fez com Tamar. Provavelmente você já leu essa história na Bíblia. Está lá em 2 Samuel 13, do 23 ao 39. A história que Amon estupra a irmã, uma calamidade, e Absalão vai lá e mata Amon e fica exilado em Gesur durante 3 anos. Depois disso, Davi permite a volta de Absalão e deixa, né, tem ali uma eventual reconciliação com Absalão. Isso está em 2 Samuel 14, 33. Eu já vou voltar nesse versículo, 2 Samuel 14, 33. E ele começa a usar Absalão, então, agora que voltou, né, o pai aceitou ele de volta, reconciliou. Absalão, então, vai começar a usar Davi como plataforma, certo? Por que eu digo como plataforma? Porque Absalão, você viu aí, estava exilado, depois de ter matado o irmão, não estava para lugar nenhum, não estava fazendo nada com nada, estava no meio do absoluto nada, beleza. Aí ele volta e... Primeiro padrão aqui da história de Absalão. Primeiro padrão aqui da história de Absalão, que você vai ver que se repete. Se repete. Gesto de submissão. Se você ler esse texto de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 33, você vai ver que Absalão chega, o versículo está falando que Absalão chega diante de Davi e se prostra diante do rei. Olha aí, sinal público de submissão. Mas olha para você ver, Absalão, ele já sai do exílio com o coração envenenado para trair o pai, para usurpar, para dividir, para rebeliar. Você entendeu? Ele já tem esse coração. Mas ele chega diante de Davi, ele chega saindo do exílio, querido, saindo do exílio, quebrado, na lama, fundo do poço. Então, quando ele chega diante de Davi, o que é que ele faz? Ele se prostra. Por quê? Todo divisor, guarda isso, guarda. Todo divisor, ele não vai cometer atitudes rebeldes ou insubmissas na frente da maioria das pessoas. Não vai. Anota isso que eu estou te falando. Pode anotar, colocar na porta da geladeira. Na frente da maioria das pessoas, na frente de todos, o que é que ele faz? Se prostra diante de Davi. O divisor, ele é bajulador. O divisor, ele é barulhador. Irmãos, eu vou falar um pouco da experiência que eu... Pouca, né? Experiência que eu tenho. Os irmãos sabem que no Brasil eu era pregador itinerante. E aqui na Europa, no Brasil também eu já dirigi igreja, né? Ajudei o meu pai a dirigir uma igreja, mas não foi um grande período de tempo. Fui pregador itinerante e na itinerância vivi situações ali de todas as maneiras que contribuem muito, né, para a experiência de vida. E hoje na Viva Church também, apesar de ser um ministério novo, acho que um ano aí já valeu por 20, de tanta coisa que aconteceu. E se tem uma coisa que eu conheço de longe, é bajulador.
E todo bajulador, todo barulhador pode saber que é divisor. Pode saber. Irmãos, pode anotar. Pode anotar. Cedo ou tarde, a pessoa começa a mostrar a insubmissão, a divisão, a contenda, o coração envenenado e envenenar as pessoas ao redor. Pode reparar. Eu sei disso porque na itinerância, é o caso que eu estou falando da minha experiência pessoal, na itinerância era demais. Rapaz, quando eu estava assim com uma pessoa, que aqui fulano tal, na hora que eu ia dar Pai do Senhor, o cara mudava a voz. E meu pastor, ô glória, vem cá, homem de Deus, autarquia, eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés. E começou a rasgar seda, começou a se prostrar na frente dos outros, Absalão. Pode saber, pode demorar um pouquinho, mas vai se revelar, pode saber. Eu vivi isso na itinerância várias vezes. Os meus melhores amigos que até hoje são meus amigos particulares, nenhum deles é bajulador ou barulhador. Mas os que eu conheci, e olha que foi muito mais de um, hein? Foi vários. Os que eu conheci que é barulhador e bajulador, é a mesma coisa de Absalão. Absalão tem esse padrão. Ele bajula, mas ele bajula na frente dos outros, porque em secreto ele está tramando a divisão. Vamos seguir um pouquinho para frente? Depois que ele mostra, né, isso aí na frente dos outros, né, porque Absalão ele vai se mostrar como quem? Uma pessoa muito acessível, justa, espiritual, né? Contrastando com Davi. Vamos continuar. Eu já vou chegar nessa parte do Davi aqui. Vamos continuar mais. Segundo ponto aqui da história de Absalão. Ó, muita atenção. Quando Absalão chegou na lona. Aí ele se prostra diante de Davi, aquela submissão toda. Só que aí entra 2 Samuel 15, versículo 1. Fala que passam uns anos. Aí Absalão vai ficando forte. O que é forte? Olha, a Bíblia fala que ele começa a ter carruagem, cavalo. Ele contrata 50 homens para fazer parte da guarda pessoal dele, para correr adiante dele. Olha, ele começa a ter poder, ele começa a ter prestígio. O cara chegou quebrado, mas ele começa a se fortalecer por causa de Davi, porque quem fortaleceu Absalão foi Davi. Quem esteve do lado de Absalão quando estava na roça foi Davi. Quem recebeu Absalão de volta foi Davi. Aí ele começa a crescer, ele começa a ter carruagem, ele começa a ter cavalo, ele começa a ter uma estrutura. E quando ele começa a ter uma estrutura, ele começa a minguar e a migrar e a dividir o povo. Ele começa a se envenenar. Ó, você viu o padrão se repetindo? Analisa comigo o padrão se repetindo. Eu falei com você que Coré não vai falar com Moisés sozinho. Abirão não vai falar com Moisés sozinho. Datã não vai falar com Moisés sozinho. Nenhum deles chega para Moisés e fala assim, olha, a gente está vendo, pensando nisso. Não chega. Primeiro o divisor vai arrumar gente. Isso é padrão. O divisor vai arrumar gente. Coré, Abirão e Datã, eles se arrumaram e depois arrumaram 250. Absalão, ele não chega naquela hora ali e vai confrontar Davi ou vai falar assim, ó, eu quero o teu trono e eu vou te derrubar. Não, ele é submisso. Mas no momento que ele começa a se fortalecer, ó, todo divisor e todo rebelde, ele não vai sozinho conversar com a liderança. Ele junta grupo, ó o padrão se repetindo. Agora ele tem 50, agora ele tem carro e carruagem. Aí ele começa, ainda assim não foi a Davi, ele começa a envenenar o povo. Isso aqui é padrão.
padrão de divisor, de rebelde, de insubmisso. Isso é padrão, isso se repete. Ó, vamos mais. Você quer ver outro exemplo, outro padrão na história de Absalão? Vamos continuar. Absalão para na porta lá do palácio e ele começa a insinuar que o pai é o quê? O pai é negligente, né? O pai não tem pulso, o pai não tem firmeza. Davi, meu pai? Não. O pessoal chegava para falar os problemas para Davi, Absalão parava na entrada e falava assim: bicho, qual que é o seu problema? Conta para mim. Olha que coração, olha que empatia. Conta para mim o que está acontecendo. Aí a pessoa falava. Aí Absalão não está nem aí com o problema da pessoa. Absalão não está nem aí com a vida da pessoa, quer que se exploda. Né? Mas aí ele, fala comigo, meu irmão. Fala comigo, vaso. Como é que é? É mesmo? Está acontecendo isso com você? A resposta de Absalão era assim: quem me dera se eu fosse juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, eu lhe faria justiça. Ó, isso é 2 Samuel 15:4. Eu faria justiça. Aí olha para você ver. Repetindo o padrão, hein? Ó, vai repetir o padrão de novo, mais uma vez. Absalão, ele não fala com o pessoal na porta do palácio assim: olha, eu tô querendo pegar o trono do meu pai. Eu tô querendo dar um golpe. Eu tô querendo causar uma divisão. Eu tô querendo sentar lá. Eu tô querendo... Ele não fala isso. Eu tô te falando, irmão, divisor, insubmisso, gente que semeia contenda, aquelas más conversações que corrompem os bons costumes, a pessoa não chega e fala o que está no coração. Você tá entendendo? Olha como é que é o discurso de Absalão. Olha, gente, o meu pai, né? Olha o discurso de Absalão com essa frase. Davi agora é ineficiente, é inoperante, é negligente. Ele é um líder negligente, ele é um líder frouxo, ele é um líder sem pulso, né? Ele é um líder que... Ele já foi um dia bom, mas agora acabou. Meu pai não chega mesmo para resolver as questões. Primeira coisa, ele começa a desmoralizar o pai. E segundo, olha como é que o discurso, olha o padrão que já se repetiu. O discurso é bom, ele está preocupado com o povo. Olha que discurso maravilhoso. Não, se eu fosse juiz eu julgava. Não ia ficar uma situação dessa sem solução. Olha que discurso. Quem ouve Absalão falando isso, fala: cara, é você que a gente está precisando. o rebelde, o insubmisso, o divisor. Irmão, você que está ouvindo até agora o Spotify, abre o teu olho, santo. Abre o teu olho, santa. Você está achando que a pessoa que semeia contenda e divisão, ele vai falar o que está no coração dele ou dela? Você acha que essa pessoa vai chegar e vai falar assim: eu quero dar um golpe de Estado e eu vou te usar? Não. Eu quero fazer aqui uma divisão e eu vou te usar nela. Você acha que o cara vai falar isso? Eu quero te usar como peão no meu tabuleiro. Você acha que ele vai falar uma coisa dessa? Não vai, meu santo. Mas ele vai falar um discurso que te comove. Um discurso que geralmente o discurso é bom, hein? O discurso é de justiça, é de igualdade. Olha como é que o padrão se repete. Não, se é eu julgava a sua causa, né? Porque eu tenho empatia pelo povo. Olha que discurso. Só que esse discurso, ele carrega aquele veneno da divisão, o veneno da rebelião, o veneno do motim. E detalhe, vou dar mais uma aqui, ó. Além de manipulador, o Absalão é carinhoso. O texto fala que ele beijava as pessoas, abraçava, né? As pessoas buscavam justiça. Olha, isso aí é 2 Samuel 15, versículo 5. A pessoa buscava justiça, ia querer se prostrar diante dele. Não se prostra não, não se prostra não.
O cara tá com o coração envenenado para divisão, para rebelião, mas grava o que eu tô te falando. Diante das pessoas, ele veste o papel do bom samaritano. Diante das pessoas, diante de você, meu lindo, ele veste o papel, ou ela veste o papel, do bom samaritano, da boa pessoa. Você está entendendo? Diante das pessoas, olha, beija, abraça, eu quero buscar, né? Eu quero buscar a justiça, eu quero tentar te ajudar de alguma forma, eu quero tentar, né, resolver o seu problema. Esse é o discurso de Absalão, esse é o discurso dele. Ele não vai falar, ele não vai virar e vai falar assim, olha, tô te usando, hein? Tô com um projeto aí para tomar tudo e eu tô te usando. Não, ele não fala isso. Detalhe, a Bíblia fala que as pessoas queriam ir, né? Iam para Davi e ele falava assim, olha, ele impedia essas pessoas de ir. Ele impedia as pessoas de ir. Ó, notou o padrão? No caso lá de Abirão e Datã, eles não foram conversar com a liderança. Olha o padrão repetindo, ele ficava na porta do palácio Absalão e impedia as pessoas de ir até Davi. Eu posso imaginar, cara, aqui agora é conjectura, tá? Eu posso imaginar as frases, né? Porque se é no dia de hoje, Absalão vai falar assim, olha, não precisa nem ir, o rei não vai te ouvir, nada vai mudar, tá? Eu já conversei com o rei alguns assuntos, mas nada muda, ele não faz nada. Eu se fosse você nem perdia tempo de falar, porque o rei vai dar desculpa, vai falar, e vai ter todo um debate e vai continuar tudo do mesmo jeito que está. Olha como é que é a peçonha, olha como é que é o veneno. Esse carinho de Absalão, que abraça, beija, é desse jeito que Absalão começa a pegar os corações. Você está entendendo? Porque quem confronta é o líder. Quem confronta é uma voz que clama no deserto. Mas o bajulador não, ele não confronta, ele beija, ele abraça. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que estão comigo até agora nesse Spotify. Eu não quero beijo de Judas Iscariotes ou beijo de Absalão. Eu quero uma aliança de Jonatas. Eu quero uma aliança até o fim. Eu quero uma aliança com a vida. Eu não quero essas alianças de chicletinho. Sabe aquelas aliancinhas, aqueles anelzinhos de chicletinho que vendia antigamente? Esse agora só que é mais antigo, né? Que vai lembrar uns anelzinhos de plástico, que você comprava um chicletinho e vinha uma aliancinha de plástico. Não, eu não quero essa aliança não, irmão. Eu quero aliança até o final. Eu quero caminhar com você e eu contar com você e você contar comigo até o fim. Eu fico vendo esses Absalões que são recebidos por Davi, que são restituídos por Davi, que crescem debaixo do reinado de Davi. Esses Absalões que têm tudo para agradecer, mas não tem aliança, não tem constância. São pessoas que ficam de beijinhos, de abraços. Você sabe o que me convence de uma aliança, irmão? O que me convence de uma aliança não são beijos e abraços. É a pessoa estar do lado na hora da dificuldade, na hora da tempestade, na hora da tsunami. Você sabe o que me faz confiar numa pessoa? Agora eu estou falando de mim, tá? Pastor Elias Barbosa. Sabe o que me faz confiar numa pessoa? Os dias maus. Elogio em público, Absalão faz. Amém ou não? Elogio em público, Absalão faz. Se prostrar em público, Absalão faz. Você entende? Beijos e abraços, Absalão faz. Eu quero é gente que não solta minha mão. O que me faz confiar numa pessoa é enfrentar desertos, problemas, dificuldades e a pessoa está ali do lado. E não solta. Eu quero a aliança de Jonatas. Eu não quero beijo de Absalão. Vou continuar o texto. Absalão, isso aí você vai achar 2 Samuel,
capítulo 15, versículo 7 e 8. Você vai ver Absalão chegando diante de Davi e falando assim, pai, eu queria permissão para mim em Hebrom, que eu quero sacrificar, né, oferecer sacrifícios. Quando eu estava exilado, eu falei com Deus que eu ia sacrificar ele, lá em Hebrom. O senhor permite? Aí Davi, ô meu filho, vai lá sacrificar o Senhor, permito sim. É outro padrão. Anota aí, ó. Isso aqui é outro padrão. Outro padrão de gente que faz divisão, que semeia contenda, que provoca rebelião. Falsa espiritualidade. Mais uma vez, uma falsa submissão no meio de todo mundo. Ele chegando diante de Davi, no meio de todo mundo, para pedir para ir em Hebrom. Falsa submissão. Você está vendo que é no meio de plateia, né? Porque o divisor, o rebelde, ele é o ator, né? O ator da novela das 9, meu amigo. E ele só dá o show dele na frente dos outros. Aí ele chega e pede para ir em Hebrom. Aí quem tá perto? Caraca, o tal do Absalão é crente mesmo. Olha que coração, olha como é que é humilde. Irmãos, lê o texto depois na sua casa, ele foi em Hebrom para fazer o motim. Ele foi em Hebrom para fazer a divisão. Mas na palavra de Absalão, ele está indo fazer sacrifício. Na boca de Absalão, ele está honrando o voto que fez com o Senhor. Irmão, eu vou falar de novo, já falei no início, eu vou falar de novo. Abre o teu olho, irmão. Acorda. Para de ouvir só o que a pessoa está falando. Começa a ver o que está fazendo. Começa a ver o que está fazendo. Querido, toma um cafezinho, um expresso para você acordar. Absalão, ele tem um discurso de deixa eu ir, pai. Absalão, ele tem um discurso de tô indo sacrificar. Mas a real motivação é que ele quer ir em Hebrom para causar divisão no reino. Irmão, acorda. Acorda. O discurso de pessoas que são divisores, que plantam contenda, que fermentam, ele usa a fachada, ele tem a fachada da espiritualidade. É aquela piedade pública para esconder a trama. São pessoas que ficam falando, não, vou sacrificar e tudo mais. Olha que humilde, olha que humilde. Olha como é que ele ora, como é que ele sacrifica. Né? Pessoas como Absalão é gente que está sacrificando em público, mas não tem compromisso com Deus no secreto. Começa a analisar se tem algum Absalão perto de você. Começa a analisar se tem algum Absalão perto de você. E pastor, e como é que eu analiso? Você vai ver que na frente dos outros ele tem um discurso de espiritual, de fazer, vou lá fazer sacrifício. Mas aonde não tem holofote, ele não trabalha. Aonde não tem holofote, ele não pega a responsabilidade. Ele aparenta submisso aonde está todo mundo olhando. Ele aparenta espiritual aonde está todo mundo olhando. Ele aparenta fiel aonde está todo mundo olhando. Ele quer estar onde está todo mundo olhando. Agora vê se ele é espiritual onde não tem holofote. Vê se Absalão é submisso aonde ninguém está olhando. Pelo contrário, quando não tem ninguém olhando, ele está fazendo divisão e motim. Absalão na frente dos outros é crente demais. Mas Absalão, quando ele está sozinho, ele não mantém essa espiritualidade. Essa espiritualidade de Absalão é fachada. Começa a analisar aí, será que tem algum Absalão perto de você? Começa a analisar se tem algum Absalão que em público, aonde tem holofote e visibilidade, ele é submisso e espiritual. Agora começa a ver se tem algum Absalão que no secreto é rebelde, insubmisso, semeia contenda e faz motim. Começa a analisar. Analise você e agora se tem algum ou não. Absalão, ele pede para ir sacrificar e ele sai, certo? Beleza. Outro ponto. A Bíblia fala, isso aqui é 2 Samuel 15:10. A Bíblia fala que Absalão envia emissários em secreto
para organizar uma revolta. Ó, ele envia emissários em secreto para organizar uma revolta. Olha o padrão se repetindo. Olha o padrão se repetindo. Lembra do Abirão e Datã? Que eles juntam lá com 250, envenena 250, mas na hora do vamos ver, Abirão e Datã não quer nem conversar com Moisés. Ó, semeou, joga a galera no fogo e pula fora. Lembra dos espias, que na hora de falar, falou no meio de toda a congregação de Israel? Falou no meio de toda a congregação de Israel. E depois, quando o povo se revolta, em Números 14, eles nem aparecem? Lembra do espia? Olha o padrão se repetindo. Absalão manda mensageiros para organizar uma revolta, para envenenar o povo. Para envenenar o povo. Porque Absalão é o seguinte, ele organiza a revolta, a divisão, a rebelião em secreto. E depois faz parecer que foi o povo que quis, que foi o povo que agiu espontaneamente, que foi o povo que queria ele como rei. É o tal do sepulcro caiado, né, meu irmão? Mateus 23, 27. É essa máscara de ambição, né? Essa ambição é mascarada, né? Que a pessoa fala assim, não, eu não queria, mas foi o povo, né? O povo me pediu para fazer. O povo me pediu para ir. Foi o povo. Mentira. Absalão mandou mensageiros para organizar a revolta. Mas a pessoa, o rebelde, o divisor, na hora que a bomba estoura, ele fala, não, melhor não. Eu estou terminando aqui que eu já vou encerrar essa primeira parte, hein, que vai ter parte 2. Outro ponto de Absalão é a manipulação de gente inocente. Indo para Hebron, ele leva 200 homens que seguem ele até Hebron. E olha para você ver, o texto diz assim, que eles iam na simplicidade e não sabiam de coisa alguma. Isso é 2 Samuel 15, 11. Esses 200 que seguem para Absalão, o texto fala que eles não sabiam das intenções de Absalão. É aqui que eu falo. Gente inocente que está sendo marionete, que está sendo manipulado por Absalão, que se queixa das falhas de Davi, que vão junto com Absalão. E o plano de Absalão não é levar os 200 lá para sacrificar. Não é levar os 200 para o monte. Não é levar os 200 para mais perto de Deus. O discurso de Absalão é, vamos lá sacrificar. Vamos lá estar mais perto de Deus. Vamos lá fazer a obra de Deus, porque eu quero ver vocês crescendo espiritualmente. Aleluia, oh glória, que maravilha. Vamos lá sacrificar, olha que bênção. Vamos fazer um culto lá em Hebron, aleluia. Vai ser bênção demais. O discurso de Absalão é espiritual. Irmão, vou falar a 5ª vez, acorda, acorda. Passa a mão nesse celular, depois que você acabar de ouvir esse Spotify, e me liga. Acorda. O discurso de Absalão para os 200 é, vamos lá sacrificar o Senhor. Mas os 200, diz o texto, que eles não sabiam as verdadeiras intenções de Absalão. A verdadeira intenção de Absalão não era sacrificar, ele tá pouco se lixando com a vida espiritual dos 200, com se 200 vai sacrificar ou não vai, ele tá pouco se lixando com sacrifício, com voto, ele não tá nem aí. O plano desde o início é tomar o poder do seu pai Davi. É dividir, é rebeliar, é causar contenda. Esse é o plano. Esse é o plano. Mas os 200 acreditaram que ele quer sacrificar o Senhor, que ele é humilde, submisso, porque ouviu o que ele está falando, mas não viu o que ele está fazendo. Coitado desses 200. Coitados. Coitados desses 200 que pensa que Absalão só quer ajudar o povo. Que Absalão só quer ser justo. Que Absalão não aceita negligência. E não aceita coisa errada. Coitados
coitados dos 200 que acreditam que Absalão quer sacrificar o Senhor. Que Absalão é espiritual. Coitados. Irmãos, cuidado para você não fazer parte dos 200 que são manipulados e levados sem saber a real intenção de Absalão. Olha para você ver a psicologia reversa, que todos os casos aqui têm uma psicologia reversa, né? Absalão não critica Davi abertamente. É o que eu estou falando, ninguém chega com o coração na mesa. Coré não fala, eu quero o lugar de Arão. Absalão não chega e critica o pai abertamente. Ó, pai, o senhor está assim, assado, Ele só insinua que o sistema, né, o governo de Davi está com falhas. Se eu fosse juiz, eu faria justiça a todos. É como se ele falasse assim, olha, eu não estou buscando poder. Eu não estou buscando poder. Eu já falei isso aqui em cima, hein? Você viu como é que é aplicável? A mesma linha de pensamento, a mesma lógica é aplicável? Ó, não estou buscando poder não, mas vejam como vocês são injustiçados. Não estou buscando poder não, não quero, mas olha, né, como é que, o que vocês estão sofrendo. Eu não quero ser o líder não, eu não quero estar no lugar do meu pai Davi, jamais, eu não quero ser o líder. Mas alguém precisa ouvir vocês. Alguém precisa dar valor para vocês. Eu não me sinto valorizado no reino de Davi. Ai, o discurso doce de Absalão. A manipulação oculta. Absalão conspira em segredo, envia emissário para preparar lá o reinado, usa Aitófel e outros conselheiros, fortalece a sua causa. A rebelião falha lá na frente e Absalão é o último a se expor. Aitófel se mata, todo mundo enfrenta a consequência. O último a se expor é Absalão. Irmão, o padrão se repete. Quem envenena os corações é o último a pôr a cara. Quem cria a divisão é o último a pôr a cara. Ele sempre vai fazer grupo. O carisma, essa pessoa carismática é uma ferramenta poderosíssima para quem é divisor. É carismático, pode ver, meu amigo. É carismático, gosta de todo mundo, abre um sorriso, brinca, conta piada. O tal do divisor é carismático. Explora, você pode ver que o divisor ele explora as fraquezas, a emoção do povo, gesto de afeto, espiritualidade falsa. Você já percebeu que às vezes tem coisa que você está no coração, ou você sentiu, ou pensou, aí vem o divisor, o rebelde, e ele fala exatamente o que você está pensando? Exatamente. Aí você fala, rapaz, eu também penso assim, eu também notei isso, é isso, essa é a arma do divisor, do rebelde. Gesto de afeto, empatia, espiritualidade falsa. Esse divisor, o rebelde, esse manipulador, o Absalão, ele planeja no bastidor, usa terceiros para executar o motim, enquanto ele está manipulando gente inocente, para ninguém perceber as suas reais intenções, que é dividir, é manipular. Cuidado com essas promessas de Absalão de mudança. Se fosse comigo... Se eu fosse rei, eu ia julgar, eu ia fazer promessa de mudança. Né? Tem uns que, na época que era eu, era assim, assim, assado. Agora Davi, olha aí, Davi é tudo diferente. Absalão traz promessa de mudança, Absalão traz beijos e abraços, enquanto ele manipula a pessoa para fazer o trabalho sujo. Enquanto ele manipula a pessoa para entrar no esquema dele e se apresentar. Aí ele se apresenta como uma voz do povo, o povo que me elegeu, o povo que me quis, o povo que está comigo. Eu mesmo não chamei ninguém. Eu vou falar nessa próxima aula, hein?
que é a psicologia reversa. Eu mesmo não chamei ninguém. Eu não falei ninguém. Eu não. Mas os emissários foi lá em privado e fez o motim. Você pode ver que todo divisor, eu termino a aula com essa frase, todo divisor e todo rebelde, todo insubmisso, ele usa o mesmo argumento. Olha, gente, eu tô indo, tá? Para mim não dá, mas fiquem aqui, não saiam, sirvam ao Senhor, fiquem felizes. Falsa humildade, falsa submissão e falsa espiritualidade. Discurso de Absalão. Olha, eu não me sigo, não andem comigo, tá? Eu não quero poder, não quero cargo. Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha alma, que eu não quero. Eu estou aqui assim na humildade. Eu queria julgar a causa de vocês porque eu sinto dor de ver vocês assim. Falsa humildade, falsa submissão, falsa espiritualidade. As ferramentas de Absalão para comover 200, para comover 50, para comover o povo. Beijos e abraços. E aí, irmão, você conhece algum Coré, algum Abirão e Datã? Você conhece algum 10 espias? Você conhece algum Absalão? Já ouviu gente assim? Já ouviu? Gente que usa psicologia reversa. Olha, eu estou indo, mas fique aqui, por favor. Olha, isso transparece o papel de humildade, maturidade. Eu estou indo, mas fica. Psicologia reversa. Eu espero que essa aula te ajude a não cair nos ardis de pessoas manipuladoras e falsas. Eu não posso terminar essa aula sem fazer uma oração. Vai ter a parte 2, mas eu não posso terminar sem uma oração. Jesus, esse coração, Senhor, que está ouvindo agora esse Spotify, que ficou até aqui, Espírito Santo, livra eu e essas pessoas, meus irmãos, livra-nos de espias que envenenam o povo, livra-nos de Coré, Abirão e Datã, livra-nos de Absalões, livra-nos. E se algum coração que está ouvindo esse Spotify notou agora que foi manipulado, que foi usado, eu citando a tua palavra, Senhor, eu citei a tua palavra, e diante da tua palavra, Senhor, faz as escamas dos olhos caírem, tira os comichões dos ouvidos, tira o veneno do coração que foi colocado, tira as flechas que foram lançadas e desperta o teu povo para viver em união, desperta o teu povo para viver num só espírito, unidos, não dando atenção, Senhor, para esse tipo de seta, manipulação e conversa. Guarda, Senhor, o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus em Cristo abençoe. Até a parte 2, se Deus quiser.